um projeto nacional, com começo, meio e fim, de forma inteligível pelo povo, e que anuncie a base sociológica de onde ele vai se assentar, que é um grande acordo entre quem produz e quem trabalha. E esse acordo entre quem produz e trabalha vai ser confrontar o rentismo, a especulação financeira e os interesses internacionais. E você começa a introduzir agendas práticas, concretas, para dar conteúdo a isso daí, com exemplaridade, e eu acho que isso é o que é o mais necessário, exemplo. Quer dizer, um governo de esquerda como o nosso foi, não pode contratar um cabeleireiro em São Paulo para fazer o cabelo em Brasília. Não vale nada isso, mas esses símbolos são absolutamente erosivos. E a gente precisa governar com símbolos, governar com exemplo, e isso é o que está faltando no Brasil também. Para resistir a essa onda de violência contra a nação brasileira, contra os trabalhadores, contra a classe média que está vindo aí, nós temos 100 deputados em 500. Forçando a mão e botando a Marina e a Rede no campo progressista, nós temos 5 partidos com 100 deputados contra 400 deles. Esses 5 partidos, que representam 100 deputados em 500, têm 4 candidatos a presidente da República. Isto é uma farsa, é uma irresponsabilidade com o país e eu não pretendo participar dela. Desses 5 partidos, Rede e a Marina, o PSOL tem candidato, naturalmente, o PDT quer que eu seja candidato e o PT, que é o Lula, etc. Só o PCdoB não tem candidato. Isso é completamente irresponsável. Então, eu vou forçar a mão para que a gente construa um projeto que consiga, inclusive, propor a certos setores que não são de esquerda e que foram empurrados para a direita sem necessidade, porque a esquerda brasileira, como ficou fragmentária também, homenageia o MST, com razão, é quem precisa mais de apoio, mas ao homenagear o MST descuidadamente, hostiliza o agronegócio. E não é necessário, para fazer a tese do MST prosperar, não é necessário neste país confrontar o agronegócio. A gente, para ser amigo dos índios, confronta a mineração. A gente, para ser amigo do meio ambiente, confronta a produção. Então, você tem hoje todo o mundo produtivo brasileiro que está apanhando feito diabo, nós estamos nos desindustrializando na agenda conservadora, replicando coisas que lhes são hostis, porque a gente não foi capaz de fazer esse grande pacto de centro-esquerda que fez o Brasil crescer na década de 50 e foi a grande genialidade do Getúlio Vargas, sendo que o Getúlio formulou isso em abstrato, porque nós não tínhamos uma burguesia urbana industrial ainda. O Getúlio confrontou a burguesia do latifúndio, escravista, do café, da cana-de-açúcar, para formular um projeto nacional que precisava de uma burguesia industrial que ele criou. Agora não é verdade, você ainda tem uma burguesia industrial, você tem um novo empreendedor emergente no Brasil, esse agronegócio de médio e pequeno porte, isso é uma gente extraordinária, só que eram pobres ontem, e vem comunista embaixo da mesa, debaixo do travesseiro, por qualquer conversa distributivista ou de proteção do trabalho. Isso por quê? Porque a política está falhando. Nós não fizemos o grande diálogo, o grande entendimento e a concretude de agendas que não são hostis uma à outra. Pelo contrário, é possível inovar, experimentar novos canais de acesso à comercialização, unindo pequeno com médio, pequeno com grande, em que o acesso a mercado, a tecnologia, a pré-compra assistida, mediada por um governo presente e tal, pode fazer o grande pacto acontecer no concreto. Quais os 2 ou 3 temas devem centrar o próximo governo? Nós temos no Brasil 4 grandes tarefas para realizar, todas na ambiência de um projeto nacional de desenvolvimento. A primeira, mais chata, menos popular, é consertar as finanças públicas e consertar, portanto, a equação de financiamento geral da economia brasileira. Isso tem a ver com a reforma tributária, pelo lado, especialmente, de um tributo mais progressivo, e qualificar a despesa, especialmente estressar a despesa com juros, de maneira a consertar esse conflito distributivo e elevar o nível de formação bruta de capital do país, que hoje é muito baixo, ou seja, a taxa de investimento do Brasil. O segundo é uma coordenação estratégica, em relação a que modelo econômico que nós queremos ter. A minha pista é que o Brasil tem que interromper a desindustrialização em curso e experimentar um novo e acelerado e complexo ciclo de industrialização em várias áreas, mas 4 avultam por serem responsáveis por desequilíbrios que já estão revelados às poupanças necessárias para fazer essa inversão. Petróleo e gás, complexo industrial da defesa, complexo industrial da saúde e complexo industrial do agronegócio. Eu não sou poeta, eu sei, por exemplo, como é que nós transformamos o Ceará no principal produtor de abacaxi do Brasil em 2 anos. Pegamos uma empresa multinacional que tem canal de comercialização na Europa, nos Estados Unidos, trouxe a semente, as mudinhas,
Pegamos um monte de pequeno ali no Vale do Jaguaribe, o grande aqui entrega as mudas, compra antecipadamente a produção, paga todo mundo, a gente fiscalizando para eles não explorarem, e todo mundo ganha. A mais-valia aqui é partilhada, vamos dizer assim, em vez de você ter empregados, você tem microempreendedores, pequenos empreendedores que resolvem seus problemas de escala, de acesso ao mercado, de tecnologia e de financiamento por uma associação mediada. Enfim, esse novo tipo de experiência produtiva, de arranjos produtivos, de clusters, o Brasil pode experimentar, especialmente naqueles blocos que eu falei, onde a compra governamental tem um papel essencial. Repare bem, 76% da química fina importados. O complexo industrial de saúde, o Brasil está importando 17 bilhões de dólares, só a União Federal. Quando você vai olhar, já tem um companheiro que estudou isso para mim, 80% disso está com patente vencida. Você faz um instituto de engenharia reversa, né, aqui em Fortaleza, o cabo desdobra, né, desmonta uma cama de hospital, faz os perfis e você produz em Irauçuba. E o governo compra, garantindo preço decente, etc., etc., nem maior do que o mercado, nem menor do que a exploração do trabalhador. Isso tem 1000 potenciais que o Brasil pode explorar se mudar essa interdição ideológica que nos prostrou esses anos. O terceiro é a educação. O Brasil tem que refundar as bases pedagógicas do seu processo educacional, realinhar completamente nosso paradigma pedagógico em linha, né, com a modernidade aí, e qualificar o esforço de pesquisa, ciência, tecnologia, extensão. E o quarto bloco de tarefa é consertar a política. Não é mais adiável que a gente não encontre uma equação para estabelecer uma relação séria entre dinheiro e política e uma relação de controles sociais posteriores à eleição para diminuir o hiato deslegitimante entre a promessa da véspera da eleição e a realidade do dia seguinte, e o povo fica com a sensação impune de que não tem o que fazer. Isso está desqualificando a própria confiança do povo no sistema democrático. Se você botar uma novela de corrupção em horário nobre todo dia, aí vocês veem o tamanho do desastre que é você hoje em dia sair na rua para pedir voto. Pense num serviço pesado. Né? O sistema que eu advogo, só que eu não acho que isso seja a questão central, é o distrital misto. Está no meu livro aí, com Mangabeira, lá em 1995, eu defendo claramente, o recall, sistema distrital misto e financiamento público de campanhas.